Oi, boa tarde, domingo, né? Todas e todos. Hoje eu estou aqui para fazer aquele vídeo que eu falei de manhã que faria. Claro que estava num tom meio de brincadeira ali, falando dos gatos, mas ficou claro para vocês que eu faria. Falando de dogmas. Eu venho trabalhando nesse tema há uns 3 anos, eu creio. E eu vou fazer hoje uma introdução. Estou abrindo aqui uma nova frente de debate, uma nova frente de diálogo, né? Uma nova frente de audiobooks que devem aparecer também lá no YouTube. Espero que vocês não esqueçam, por aqui desse lado que tá melhor, né? De seguir lá no YouTube, ok? E fazerem as leituras e se inscreverem, por favor, porque aumentou, sim, o número de inscritos, mas é interessante que a gente chegue mais longe, ok? Então, o texto de hoje, o título que eu dei para esse texto, que é um compilado, né, do grande texto que eu estou escrevendo, Além do Dogma, desvendando o significado e o sentido dos preceitos e preceitos religiosos em diversos sistemas organizacionais e crenças. Vânia, Galiciano Vânia, 2021, 2022 e 2023. A introdução. Vamos compreender na introdução o papel dos preceitos e dos preceitos religiosos. Os preceitos religiosos desempenham um papel fundamental em diversas religiões, sociedades e sistemas de organização espiritual e ou ritual ao redor do mundo. Eles são guias que orientam os seguidores em suas práticas, crenças e comportamentos. Essas diretrizes, entre aspas, éticas e, entre aspas, morais, são consideradas sagradas e orientam a conduta dos seguidores desses diferentes segmentos. Seguimos em frente. Neste diálogo aqui proposto, vamos explorar o significado dos preceitos, né, religiosos ou não, sua importância cultural e histórica, bem como os equívocos comuns associados a eles. Além disso, analisaremos como esses preceitos moldam os sistemas de convicção individual e coletiva e promovem a, entre aspas, novamente, moralidade e a, entre aspas, ética na política existente e em cada espaço onde diferentes indivíduos formam suas agrégoras, não deixando de lado, é claro, o contexto histórico, cultural e também geográfico e temporal que foi moldando e dando novos conceitos e entendimentos a esses preceitos. Nós também vamos discutir as controvérsias em torno desse tema e sua evolução nas sociedades modernas. Finalmente, concluiremos destacando a importância de abraçar e respeitar a diversidade e liberdade, sejam dogmáticas ou protocolares, nos preceitos que cada religião ou seita ou grupo organizado ou instituição concebe, desde os tempos mais afastados da nossa realidade, né, da história, e também até a história do tempo presente, que é a história que está sendo contada neste momento. A definição de preceitos e preceitos religiosos e seus significados. Antes de
de mergulharmos nas práticas, nas particularidades dos preceitos, é importante compreender sua definição e significado. Os preceitos também podem ser entendidos como princípios, entre aspas, morais e, entre aspas, éticos, que são considerados sagrados dentro de uma determinada comunidade, grupo ou agremiação. Eles fornecem orientação para os seguidores sobre como viver suas vidas em conformidade com os ensinamentos daquele grupo, daquela egrégora específica. Assim sendo, podem abordar uma ampla gama de questões, desde a moralidade sexual, até a alimentação e o estilo de vida, mas também podem significar obediência total e absoluta, sem que os princípios socialmente morais e legais estejam sendo propostos. Não nos esqueçamos das leis herméticas que tratam do uno e o dual. Então, tudo tem o uno e o dual. Tudo que está em cima também está abaixo. Tudo que está abaixo também está acima. Então, os preceitos religiosos obedecem aquilo que é proposto e às vezes imposto aos seguidores. E os preceitos, sejam eles religiosos ou não, também levam as pessoas a obedecerem princípios propostos por aquela organização, seja religiosa, não religiosa, aquela agremiação, aquele grupo, aquela fraternidade, onde ele vai seguir, ela e ele vão seguir sem questionar, e fazer aquilo que precisa, que aquele espaço determina que seja feito. Pode ser legal e pode não ser legal. Em se tratando especificamente de preceitos religiosos, podemos defini-los como um conjunto de regras e princípios estabelecidos por uma determinada religião para orientar o bom funcionamento e boa convivência de seus membros, além da conduta moral, aí já não mais entre aspas, e ética, daqueles que se propõem tornarem-se seguidores. No contexto do candomblé, que foi o que me perguntaram, no contexto do candomblé, esses preceitos variam de acordo com cada sistema de opinião e formação da Ialorixá e do Babalorixá responsável por aquele Ilê-Axé, refletindo e respeitando as tradições, os valores e os ensinamentos específicos de cada nação. Lembra que nós já falamos sobre nação, Queto, Jeje, Nagô, Ijexá, Angola e assim vai, Não descuidando daquilo que é o mais importante para a sobrevivência e a perpetuação daquele espaço sagrado e também dessa religião brasileira de matriz africana denominada Candomblé. Esses preceitos, abranger uma ampla gama de áreas, incluindo comportamento social, alimentação, vestimenta, relações íntimas e familiares, práticas espirituais e muito mais. Entretanto, podem também obedecerem a um protocolo específico de cada Ilê-Axé. Ilê-Axé é a casa de santo, considerando que pela prática da transmissão oral de conhecimentos, não existe uma Bíblia ou um livro sagrado, ou mesmo uma espécie de Vaticano, o papado para o cristianismo,
dentre outras sedes, referências para outras religiões, como o islamismo, o hinduísmo e etc., o budismo, etc. O candomblé não tem isso, tá? Cada ilhaxé, cada zelador de santo, né, aqueles que respeitam, que, né, os seus ebomes, os seus mais velhos, eles vão seguir a tradição. Eles podem até colocar elementos novos, mas eles vão respeitar sempre a tradição, sempre aquilo que lhes foi passado pelo mais velho, porque a sobrevivência dessa religião, dessa cultura religiosa, requer esse respeito à tradição. Os preceitos no candomblé fazem parte de alguns casos, fazem parte em alguns casos de algumas especificidades do que é conhecido como o Awo Orixá, cujo sentido é o segredo dos orixá. E estes são de cunho sagrado, individual, e devem ser seguidos pelos fiéis como uma forma de demonstrar sua devoção e obediência aos ensinamentos das divindades, aos ensinamentos da ancestralidade. Eles são vistos como uma maneira de viver uma vida virtuosa, alcançar uma conexão mais profunda com a energia, com o seu orixá, com a energia do seu orixá. Os preceitos religiosos agora nas principais religiões do mundo. As principais religiões do mundo, como cristianismo, islamismo, hinduísmo, e budismo e judaísmo, possuem seus próprios conjuntos de preceitos religiosos. Esses preceitos desempenham um papel central na vida dos seguidores e têm o objetivo de orientar sua conduta moral e ética. No cristianismo, por exemplo, nós temos os 10 mandamentos, que são um exemplo de preceitos religiosos fundamentais. Eles abrangem uma variedade de áreas, como o entusiasmo a um único Deus, o respeito aos pais, respeitar pai e mãe, a decisão sobre cometer um assassinato ou não, veja que ela respeita o livre-arbítrio, né? O roubo, entre outros, o adultério também. Esses preceitos são considerados essenciais para a vida cristã e são seguidos por milhões de fiéis em todo o mundo, pois a religião cristã, o cristianismo, ainda é a maior religião do mundo. No islamismo existem os 5 pilares da fé, que são considerados preceitos também essenciais para a pessoa dizer: eu sou islâmico, eu pertenço à religião do islamismo, eu sou convertido ao islamismo, que inclui a declaração de fé, a oração diária, o jejum durante o Ramadã, a caridade e a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez ao ano, e se não pode, pelo menos uma vez na vida. Estes preceitos são preceitos religiosos centrais dentro do islamismo e são vistos como um meio de demonstração à submissão a Alá e à fidelidade total e absoluta de que não existe nenhum Deus além de Alá e que Maomé, Muhammad, é o maior profeta de Alá, o mais importante profeta de Alá. Já no hinduísmo, os preceitos religiosos variam de acordo com as diferentes tradições e castas. Então ele vai, né, cada uma vai determinar, né, a maneira de como será, como acontecerá esse preceito.
Elas podem incluir a adoração a divindades específicas, né? A prática da meditação e a busca de conhecimento espiritual. Lembrando que esses são apenas alguns exemplos de preceitos e preceitos religiosos, né? Que são presentes em diferentes regiões ao redor do mundo. Cada religião tem suas próprias interpretações e ênfase em relação a esses preceitos, e cada grupo também. Tá? Na parte 2, na continuação desse vídeo, que daí vai estar no YouTube aqui, tá? Que vai ser mais fácil de ver, tá? Vai estar incompleto no YouTube. Nós vamos tratar desses preceitos desde os primórdios, tá? Não que seja de uma forma muito aprofundada, tá? Mas nós vamos trazer desde lá do início. Esses preceitos eram de fundamental importância, né? Na existência, na vida, no momento da existência de Jesus Cristo, por exemplo, né? O povo judeu tinha esse respeito aos preceitos. E lembrando mais uma vez a vocês, como eu disse, ao orixá, que é o preceito, que é o segredo do orixá, tá? Ele não deve ser exposto. E também o segredo entre a Iaô, Vânia, e o seu orixá, que é Iemanjá, diz respeito somente a mim, a minha mãe de santo e ao meu orixá. Então, novamente, eu deixo claro que o que se trata de segredo, o que se trata de ritual, de quarto de santo, não se fala na internet. Não é porque, primeiro que existe algo chamado respeito e nós respeitamos. Segundo, o que serve para mim não serve para você. O que é feito para mim não é feito para você. Podem existir, eu sou filha de Iemanjá Ogunté. Pode ter na casa 10 filhas de Iemanjá Ogunté. Cada uma delas tem o seu próprio ritual, cada uma delas tem a sua própria especificidade, e só dentro do quarto de santo que se sabe o que se passou. E nem elas e nem eu sabemos o que se passou, porque nós estávamos em transe nesse momento. Então, não tenho o que falar sobre isso. Aguardo vocês, então, para verem o material completo que será disponibilizado no YouTube. Não digo para vocês que hoje ou amanhã, mas ainda essa semana será disponibilizado, porque eu ainda preciso compilar o restante desse material, que ele tem 68 páginas e não dá para fazer uma leitura. Tá? Então, eu preciso fazer um compilamento, uma compilação, né, desse material todo, desse conteúdo todo, para ter aí até no máximo 10 ou 12, 11 ou 12 páginas. Muito obrigada mais uma vez, que Iemanjá os abençoe, que a Mãe Natureza nos seja generosa e que os caçadores provenham sempre à nossa mesa, e a nossa mesa estando cheia, estando farta, que não nos falte a caridade, porque ela é mais importante. Muito obrigada.